uma construção de mundo onde todos têm o direito de viver, de existir plenamente. Eu peguei e fiquei 1 ano na Educafro, assim, 1 ano morando na Educafro, fui a primeira coordenadora mulher lá. E eu quero muito que todas as crianças tenham esse direito, sabe? Tenham a infância resguardada. Poder, junto com outras pessoas, construir pontes, sabe? Mas eu só vou porque eu tenho lugares de cura. Gente, eu quis, assim, chorar. Eu não acredito nisso. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Papo Caramelo. Eu sou o Felipe e eu tô com a sensação de que a gente vai ter mais um papo massa aqui no nosso canal. Eu conheço essa pessoa há alguns anos e eu fiquei muito feliz de acompanhar algumas etapas da jornada dela, que estará conosco aqui em um instantinho. A gente se conheceu lá no Canto Cidadão, vamos certamente conversar um pouquinho sobre isso, e de repente eu vejo que essa pessoa está andando pelo mundo de cabeça erguida, de espinha ereta, participando de um debate e de atividades extremamente importantes para a busca por mais equidade. E eu queria anunciar que neste momento a gente começa a conversar com a Kate Lima, aqui no Papo Caramelo. Kate, obrigado por aceitar o convite. Que bom te rever, que bom acompanhar a tua história. Já tem muitos anos que a gente não se vê pessoalmente e eu fiquei de verdade feliz por ter acompanhado o caminho que você escolheu seguir, um caminho da boa luta. Seja bem-vinda, Kate. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Você, o Canto Cidadão, é parte fundamental dessa trajetória. Assim. Ser doutora Piuzanha me trouxe muita humanidade, né? Me trouxe muitos presentes, me trouxe muitos amigos mesmo. E me trouxe acho que de todas as palavras que a Piuzanha me trouxe, ela me trouxe humanidade mesmo, para fazer essa luta com humanidade mesmo, com afeto. Ao mesmo tempo, ser muito dos pés na porta na hora de ser, mas não esquecer do afeto, do coletivo. Eu acho que é isso, é um prazer estar aqui. Olha, Kate, quando você fala da doutora Piuzanha, do Canto Cidadão, às vezes as pessoas estão assistindo, elas não sabem o contexto exato, né? Para não deixar o pessoal boiando demais, essa mocinha que está com a gente aqui agora e esse senhor que está falando aqui se encontraram por meio dessa pecinha aqui, que é chamada de a menor máscara do mundo. É aquela que menos esconde e a que mais revela. A Kate fez parte de uma das turmas de treinamento para o programa Doutores Cidadãos, de palhaçaria hospitalar voluntária no Canto Cidadão. E que bacana que você traz essa ideia do quanto essa experiência te trouxe um olhar para a sua humanidade e para a humanidade no seu entorno, Kate. Fico feliz com isso, porque dialoga diretamente com a missão do Canto Cidadão, né? Sim, turma 33, fui da turma 33 e me trouxe muitos companheiros mesmo de luta e de afeto, assim. Bom, por falar em carregar, Kate, você carrega uma história como qualquer pessoa que anda pelo mundo e tem uma característica que eu prefiro aqui, em vez de passar aquela ficha corrida do currículo da pessoa, por onde estudou, por onde trabalhou, eu tenho uma curiosidade de saber como a gente se apresenta ao mundo. Então, vou te fazer uma pergunta muito simples assim: se aparecessem seres de outro planeta, daqueles bem intimidadores mesmo, e eles dissessem assim: "Ô, Kate, se apresenta pra gente e capricha, senão a gente te leva e não vai ser bom." Como é que você se apresentaria, Kate? Essa foi boa. Eu sou uma mulher em constante luta para se melhorar e para melhorar esse mundão aí que a gente vive. Eu acho que é isso, assim, no final do dia é isso. E fazendo isso com muita gente do bem, assim, construindo isso muito coletivamente, com muitas mãos e muitos corações. Mas eu acho que essa é quem eu sou, assim, toda a minha trajetória e tudo que eu trilho é para isso, assim, para uma construção de mundo onde todos têm o direito de viver, de existir plenamente. Nossa, já me traz tantas perguntas a partir disso, por isso que é bom a gente fazer essa pergunta, porque você não coloca etiqueta na pessoa, você deixa ela
a colocar-se na vitrine e daí você começa, mas e aquilo? E aquilo? Porque quando você coloca assim, Kate, essa ideia de uma pessoa em trânsito, né? Uma pessoa que está na jornada da autotransformação, porque está afetando e sendo afetada pelo mundo, você tem um núcleo dentro de si, que é um núcleo de princípios e valores, que esses estão já mais um pouco mais, eu não vou dizer cristalizados, concretados, mas que estão um pouco mais firmes e você orbita entre outras transformações. Quais princípios e valores que você colocaria como pilares para que você possa ir, mas tem para onde voltar também? Eu acho que é importante a gente ter um lugar de cura. Eu acho que esse lugar de cura é o lugar que eu volto. E o lugar de ir é lutar mesmo, assim, para que todo mundo possa... A gente ainda está lutando pelo básico, né? Isso que acaba pegando, né, Felipe? A gente ainda está lutando pelas pessoas ter seus direitos mínimos, assim. Então, é por isso que eu vou. Mas eu só vou porque eu tenho lugares de cura. Eu tenho lugares, eu tenho meus pais, eu tenho minha família onde eu volto, eu tenho meus amigos que me fortalecem, tenho uma família que eu escolhi, né? Eu tenho uma família de sangue que fui muito presenteada, porque eu tenho uma família magnífica, e eu tenho uma família muito magnífica que eu escolhi, que é o lugar onde eu volto, recarrego minhas baterias, que faço planos de mudanças do mundo junto com essa galera que também está em tantos outros lugares fazendo mudanças. Então, não dá para fazer, e eu acho que eu vou repetir isso muitas vezes, mas não dá para fazer isso sozinha, assim, não dá para construir só. E é muito legal porque, assim, quanto mais você caminha, mais você vai encontrando pessoas incríveis que estão fazendo mudança na sua vida, no seu território, no mudão. Mas é muita gente do bem, é muita gente que a gente vai acabando criando uma grande aliança, assim. Então é esse lugar que eu sempre volto. Você falou já 2 vezes, e isso é muito presente na tua, não só na tua fala, e fica mais forte ainda porque vendo a sua jornada, está presente no seu dia a dia. A questão do seu posicionamento frente ao seu inconformismo nessa distribuição desigual de direitos e de oportunidades. E aí eu tenho uma condição aqui, que é uma condição que eu gostaria muito que você me ajudasse, até mesmo a encaminhar essa conversa de uma forma adequada, porque eu, como homem branco, estou tentando aprender algumas coisas, ao mesmo tempo que eu estou desaprendendo outras, né? Então, não é justificativa para nada, mas é um fato. Porque eu tenho 43 anos, eu fui criado nos anos 80, como homem branco, então você pode imaginar o quanto de naturalização de algumas aberrações sociais que eu fui acostumado, né? Então, e desde que eu ganho alguma consciência no início da vida adulta, final da adolescência, começa a bater isso em mim, sabe? Pô, não está certo isso, não está certo. Mas às vezes bate menos por conta dos meus privilégios, né? Porque o meu lugar é um lugar mais seguro. Então vamos falar bastante sobre essa coisa dos direitos e da sua boa luta, e fico tão feliz de você ter um lugar de cura, porque você sai para a luta e apesar da luta, quando eu chamo uma boa luta, porque ela tem uma boa causa, mas ela te desgasta, ela te tira energia. E você ter para onde voltar, ter colos e ombros e almas que te acolhem, para o dia seguinte você voltar para o terreno da sua obra, eu fico muito feliz por você, Kate. Por falar nisso, você e eu sinto que nós não somos naturais da cidade onde vivemos. Eu nasci no Mato Grosso, em Cuiabá, Kate. E você? Eu sou de Recife, sou de Pernambuco. Eu vim para cá com 8 aninhos, e sempre que posso, tô de volta lá, que a minha família materna está toda lá ainda, né? Mas eu sou de Recife. Que maravilha, é uma pernambucana. É uma terra maravilhosa, né, gente? Puxa vida, uma terra incrível, uma terra com muitas riquezas, né? E com muitos desafios também, como o Brasil todo. Kate, uma pergunta para começar de colocar a coisa do caramelo na história. Eu chamo de caramelo aqui
doces. Não quer dizer que o doce seja sempre uma coisa fácil, nem uma coisa que só tem o bônus. Tem doce que dá trabalho para dar prazer depois, né? E por falar na sua infância, você disse que morou até os 8 anos em Pernambuco. Tem alguma memória sua relacionada à sua infância que tenha doce na história? Sim, lá em Recife e aqui também, né, que eu vim para cá muito novinha, as pessoas nordestinas é muito paladar, né? É muito paladar, muita comida é muito importante. Então, tem um doce específico que ele que a minha mãe faz muito, que é das minhas avós, que é o doce de abacaxi, delícia de abacaxi, que é diferente da delícia de abacaxi que normalmente as pessoas comem aqui em São Paulo, assim. Eu fiquei muito frustrada uma vez que eu fui no restaurante, eu falei, nossa, delícia de abacaxi. Quando eu fui comer, não era do mesmo jeito que é feito lá, e eu fiquei um pouco decepcionada, mas é muito de festa mesmo, sabe? De comemoração, Natal, Ano Novo, é tipo aquele doce que, como ele dá muito trabalho, ele só é feito em grandes comemorações, tipo, essas festas mesmo que a gente comemora, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, como minha graduação, meio que nesse lugar, assim. Então é um doce de felicidade mesmo, de comemoração, de afeto, de aconchego, sabe? Também é um doce, como minha mãe sabe que eu gosto muito, mas é um doce também de momentos não tão fáceis. Mas ele é afeto, né? Porque tudo isso é afeto. Sim. E como foi a sua transição de menina para mulher, Kate? Inclusive com essa mudança no meio da sua infância, chegando a uma cidade diferente, maior, mas especialmente diferente, até você entrar na adolescência. Claro que eu estou te perguntando, a gente poderia ficar semanas falando sobre isso, mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor essa trajetória que você fez, do lugar de partida para o lugar de ampliação de lucidez, e de repente você está participando de um movimento tão forte de educação de uma determinada comunidade, que eu gostaria que você apresentasse essa parte do seu trabalho ligado à educação como uma ferramenta de transformação. Como é que deu essa caminhada da menina Kate para a mulher? Eu tive uma infância muito feliz, assim, mesmo com essa transição, né? Mesmo mudando para São Paulo, meus pais me resguardaram o máximo possível. E é a partir daí também que a minha luta, sabe? Eu comecei meu ativismo muito nova, com 13 anos, aqui ainda na Brasilândia, assim, que eu fui ser assistente de professora, assim. Nem sabia que se falava essa palavra, né, ativismo, para o que eu fazia. Só fazia. Então, eu dava aula para alunos de primeira a quarta série, e que não sabia ler e escrever. Então, começou aí, foi algo muito natural, assim, não teve nada brusco, sabe? Foi algo foi natural, assim, eu mudei de escola, vim para a escola da minha periferia, eu estudava muito longe, e aí eu tenho uma irmã que é 1 ano e 9 meses mais velha, então é a diferença aí quando ela foi passar para o ensino médio, aí minha mãe não permitiu que eu ficasse continuando estudando na escola, que a gente andava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então ela achou muito esquisito eu ir sozinha, né? Então eu vim para a escola da minha periferia, e a partir daí que eu comecei meu ativismo, e aí foi uma coisa puxando a outra, sabe? Aí depois, quando eu fui na adolescência, eu tive todas as etapas, assim, principalmente a minha infância foi muito resguardada. A última vez que eu recebi brinquedo, Dia das Crianças, foi com 18 anos. Com 18 anos eu recebi uma boneca preta do meu pai, e era isso, era assim, algo muito natural, e eu quero muito que todas as crianças tenham esse direito, sabe? Tenham a infância resguardada. E aí, quando foi na adolescência, eu fiz ESPRO, que é um curso profissionalizante, e aí eu conheci um monte de adolescente que eram inconformados. Eu me juntei com um monte de adolescentes periféricos inconformados, e lá a gente encontrou o Rotary, que tem grupos para adolescente, né?
E aí a gente pegou a galera da nossa faixa etária e a gente começou a fazer atividades nas periferias e mudar a nossa realidade. E foi assim também que eu conheci o Canto Cidadão. Foi através desses jovens inconformados, o sonho dele era ser doutor cidadão, e a gente falou que a gente ia fazer e ajudar ele. E aí eu participei de todo o processo dele, porque tinha algumas etapas para entrar. E aí depois eu falei, gente, eu quero muito isso. E aí foi através dessa galera, assim. Então foi algo muito natural, não foi nada planejado, só foi com eles. Eu sempre quis muito, assim, tipo, quando eu tinha 13 anos, uma professora lá dentro dessa escola, que é aqui do meu bairro, tinha aqueles palcos, sabe? Para fazer teatro. Uhum. E aí teve uma vez que a minha sala estava muito, muito terrível, e ela era a professora nova. E ela colocou a gente em cima desse palco. E aí, em cima desse palco, dava para se ver a periferia, assim. E ela perguntou, assim, eu tinha 13 anos, assim. Aí ela falou assim, vocês têm que decidir quem são vocês no mundo. Se vocês não querem fazer nada, ou vocês querem mudar a realidade de vocês e de todo mundo. E aí era isso, assim. Eu não queria me conformar com aquilo, assim. E aí começou a partir disso, aí eu encontrei esses jovens inconformados, e aí foi. Aí com 17 anos eu estava na graduação, aí eu entrei no movimento negro, que aí é outra reviravolta de entender que essa desigualdade também tem cor, também tem gênero, também tem território, assim. E foi meio que nisso, se expandindo, assim. Kate, primeiro, obrigado por contar assim, tipo, é quase contar num tweet, né? Uma parte tão grande da sua vida, né? Mas obrigado pela síntese. Quando você fala dessa turma inconformada, isso tem, ao mesmo tempo, minha impressão, tem uma coisa afetiva também. Não é que o inconformado é um adjetivo ruim. Ok, entendo. Tem também uma angústia, Kate, porque quando você amplia a sua lucidez, quando você sai de um lugar de mais ignorância para menos ignorância, começa a bater uma espécie de revolta também, Kate. Como é lidar com o inconformismo que pode cruzar a fronteira e chegar numa revolta que angustia e que pode até motivar atitudes que podem não terminar bem, inclusive? São etapas, sabe, Felipe? São etapas. Eu acho que existe um amadurecimento desse inconformismo bom mesmo, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que todo mundo porque é isso, assim, no final, eu já estou nisso desde os 13, então estou há 16 anos. Então passou um momento da vida que realmente você cria uma revolta, principalmente quando você vê a morte muito perto, né? O tempo todo, notícia de alguém que faleceu por causa de inúmeras injustiças, porque existem várias formas de a pessoa ser assassinada, e aí você passa. Eu acho que isso é amadurecimento mesmo da luta, sabe? Essa revolta, no final, a revolta sempre tem que estar um pouquinho aqui, sabe? Esse inconformismo, ele tem que estar um pouquinho aqui, porque isso também é combustível. Mas esse revolta meio que revolta por revolta, sem fazer nada, ele você, com o amadurecimento da luta, você acaba entendendo que isso não vai trazer nenhuma mudança para os seus, nenhuma mudança para a diminuição da desigualdade mesmo. E aí você começa... Mas o que é importante também é, nesse período de revolta, de explodir, é você estar com pessoas que vai pegar mesmo na tua mão e vai dizer, respira. Eu já passei por isso também, eu sei que as coisas não é assim, mas por que você não canaliza a sua energia para isso? Porque aqui você vai encontrar mudança real, assim. Por isso que é muito complicado fazer essa passagem, esse descobrimento mesmo da sua história, né, para as pessoas negras, de ver tanta injustiça na periferia sozinha, sem ninguém, sem pessoas que realmente estão mais tempo que você,
para te orientar mesmo, assim, porque no final do dia você precisa dessa pessoa que vai dar ombro mesmo e ao mesmo tempo vai mostrar vários caminhos que pode se fazer a mudança, sabe? E aí você canaliza a sua energia para uma mudança real, assim, o que pode ser feito, sabe? O que eu posso contar, o que eu posso mudar. Nesse meio do meu inconformismo, onde eu estava nesse momento de o que eu estou fazendo, sabe? Eu peguei e fiquei 1 ano na Educafro, assim, 1 ano morando na Educafro, fui a primeira coordenadora mulher lá. E era isso, assim, eu canalizava toda a minha energia num cursinho pré-vestibular, falando sobre reuniões, falando sobre a questão racial, falando com a periferia, falando com a galera do ensino médio, é isso, assim. Mas eu só fiz isso porque eu não estava caminhando sozinha. Porque realmente eu acho que não tem como ninguém que é consciente, é menos ignorante, como você colocou, não ter passado por esse período. Porque a partir do momento que seus olhos começam a se abrir, você também você começa a ver muita injustiça mesmo, muita morte. E isso é muito dolorido, assim. Ver agora, há algum tempo, tá compartilhando muito, mas isso é muito dolorido, né? Você ver quanto que o seu corpo é matável, assim, e como isso é naturalizado mesmo, assim. Ô, Kate, você acredita que o seu lugar de chegada no mundo, como você falou de forma tão carinhosa sobre a sua família, sobre o quanto você foi presenteada, e eu não tiro uma palavra para falar da minha história, porque eu nasci numa casa com muito amor, com muito cuidado, com muito limite também, com muita vontade de que as crianças daquela casa tivessem, como você fala, os seus direitos resguardados, preservados, né? Você acredita que isso te trouxe essa possibilidade de organizar a sua revolta, Kate? Com certeza, assim, porque é isso, assim, tanto ter esse chão para essa volta, né, esse lugar de volta, assim, de poder brigar com o mundo, que eu vou ter esse lugar de volta. Quanto que é tão importante, né, a primeira infância. Eu tive uma infância muito, muito resguardada, assim, dentro de todo mundo, né? Porque minha família veio para São Paulo, foi 10 pessoas, né? E eu era mais nova, então todo mundo me resguardava, todo mundo, eu não sabia, assim, eu era muito nova, e é engraçado quando isso até se arrastou por um tempo, assim, das pessoas não me contarem tudo, então eu tive isso muito, assim, então isso me fortaleceu muito, sabe? De conseguir organizar, de conseguir planejar, de conseguir fazer isso, assim. E me dói muito, é um lugar que me dói muito quando eu vejo que criança não tem a sua infância, não pode ter, né? Não tem esse direito ainda. Mas eu não tenho dúvidas que toda essa construção é parte desse lugar, né? De limites, de afeto e é isso, assim, você pode correr lá no mundo, fazendo as coisas certas, obviamente, lutando por que a gente vai estar aqui, a gente sempre vai estar aqui, então a minha família é parte fundamental nessa construção. E aí, Kate, você fala dessa questão, então, de novo, a questão da casa, a questão, não estamos falando necessariamente de pai, mãe, da tradicional família, mas do lugar da preservação da infância, seja qual tipo de família, seja qual tipo de ambiente em que o direito da criança, o sentimento, o processo de desenvolvimento foi respeitado. Você é mulher e negra. Quais são os principais desafios da mulher negra no Brasil para poder oferecer aos seus filhos esse tipo de ambiência? Porque se a gente olha para as comunidades vulneráveis, para as comunidades periféricas, normalmente você vai encontrar uma constituição parecida com essa, né, da mulher com os seus filhos. Quais são os principais desafios desse local? São muitos desafios, né? Assim, desde
a primeira infância mesmo, assim, de resguardar essa primeira infância. Tem uma pesquisa que fala que é a fase mais importante da vida da pessoa é a primeira infância. Ele meio que vai determinando quais são os próximos passos. Então, a gente precisa levar muito a sério a primeira infância e os direitos disso, né? Mas eu acho que quando a gente está falando de uma mulher negra, que em sua grande maioria mãe solo, a gente tem que falar de uma escola que deu o mínimo, né? A grande luta dos meus pais para que eu mudasse de escola era exatamente isso, assim, para eu ter um mínimo de uma educação básica, né? De qualidade, eram 2 horas daqui. Então, a gente precisa discutir aonde está essa escola de qualidade, sabe? Qual é o território dessas escolas e quem são essas pessoas que estão lá. Porque tem uma diferença muito grande, né? A gente tem que falar sobre creche, né, para as mães, que sua grande maioria precisa trabalhar para sobreviver. Nos últimos 1 ano, aumentou mais de 200% a fila de creche. E a gente tem um território determinado dessas filas de creche cresceu. Então, é isso, assim, tipo, porque a gente precisa de uma transparência, sabe? Da onde está sendo investido as coisas. E a gente não tem essa transparência hoje, por um projeto mesmo político que não quer nos mostrar. E é por isso que a gente precisa, porque isso afeta a vida das pessoas, né? E afeta a vida dos mais vulneráveis, assim. Que a gente sabe bem a cor e o território, assim. Essa mulher também sofre na saúde pública, né? O maior índice de violência obstétrica são nas mulheres negras. Porque se há um racismo embutido dizendo que mulheres negras aguentam mais dor. Então, é onde tem menos anestesia. Então, existe vários tipos de violência que a gente precisa estar lutando mesmo para que isso não aconteça. Quando eu falo da minha infância resguardada, eu falo do meu núcleo familiar, mas não é aceitável que uma menina de 9 anos, junto com a sua irmã de 11 anos, ande 2 horas para ter acesso a uma educação, sabe? O tanto de perigo, quantas vezes a gente já foi roubada, quantas vezes a gente saiu correndo com medo de homens correndo atrás da gente. Quando eu falo disso, eu tento recordar um momento muito de cumplicidade, de afeto mesmo entre eu e minha irmã. Mas eu não quero, por exemplo, que os meus sobrinhos passem por isso, sabe? Que essas crianças que estão vindo aí passem por isso, porque também não foi um período fácil, que seria o dever do Estado. E sabendo disso, os meus pais, quando chegavam em casa, tentavam me resguardar o máximo possível. Mas a gente não tinha esse básico que o Estado deveria proporcionar, que é isso, assim, transporte quando eu era criança, para essa criança, de ir vindo à escola, de ter um acesso a uma escola no seu bairro de qualidade, e é isso tudo, assim, as dificuldades hoje da mulher negra é enorme, né? Me permite uma pergunta, assim, desculpa a interrupção, é que eu fiquei agora pensando, porque eu estou escutando muita gente falar de homem negro, claro, mas também homem preto, mulher preta. Até para compreender melhor, você fala mulher negra, eu escuto muita gente falar mulher preta. Qual é a diferença? Ou existe alguma forma mais adequada? Não tem uma forma mais adequada, e para mim eu falo tanto mulher preta quanto mulher negra, assim. Para mim são sinônimos, né? No IBGE tem pessoas pardas e pessoas pretas, e as duas são negras, entende? Entendi. É que as pessoas pretas são as pessoas mais retintas, as que têm mais pigmentação na pele, que traz mais traços negroides. Mas as duas, tanto as pessoas pardas quanto as pessoas pretas, são negras. Por que, se é que dá para responder essa pergunta de uma forma, claro, quanto você puder responder, mas por que ainda tanta gente diz que existe muito o tal do mimimi? Porque eu conheço alguém que trabalha na empresa e é negro. Porque eu conheço alguém que melhorou de vida e é negro. Porque eu conheço alguém que é juiz e é negro.
como se pegasse a parte representando o todo. O quanto, não é nem o quanto, mas por que ainda tanta acusação de mimimi para um processo histórico tão complexo? Por muito tempo a gente vive, acho que a gente vive sobre um país estruturalmente racista, né? Então, entender isso como estrutura, e falar isso é parte de uma estrutura, e negar isso. Então, falar de mimimi, falar que é vitimismo, é uma parte de negar isso e também de tirar a sua parcela de responsabilidade nesse processo. A gente, por muito tempo acreditou na democracia racial, assim. É uma discussão que ela vem trazendo, assim, começou a ganhar discussões e começou a ter repercussões agora. Obviamente que é isso, assim, o movimento negro vem denunciando há anos isso, não começou agora, está todo o tempo denunciando que a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado, mas como a gente vive em um país estruturalmente racista, as coisas só são validadas quando é passado por uma pessoa branca. Então, as pessoas brancas hoje estão colocando os aliados, né, os ditos aliados, estão começando a pegar a sua responsabilidade mesmo, e está começando a ser discutido, assim, porque as pessoas negras, o movimento negro já vem falando isso há anos, mas existe uma diferença quando uma pessoa negra fala e quando uma pessoa branca fala, que é resultado do racismo estrutural. E isso é muito importante as pessoas brancas saber, porque é isso, assim, né? O que é ser antirracista? É exatamente isso, assim, ser antirracista não é sobre textão, não é sobre hashtag, é sobre ações. É sobre o que você faz para mudar isso, pegar a sua parcela de responsabilidade. Porque se você não está tendo ações na luta antirracista, você está do outro lado. Você está reforçando essa estrutura. Então, isso acontece por um processo mesmo racista, de minimizar isso e normalizar, porque quando se fala isso, está normalizando e naturalizando mortes, falta de oportunidade, violências mesmo. Então, isso é parte da estrutura racista, que normaliza e naturaliza violência contra determinadas pessoas, contra determinadas cores. Então, essa pessoa pode sofrer violência, que isso é normal. E se eu falar sobre isso, isso é vitimismo, isso é mimimi. E aí, em contrapartida, a pessoa pega um caso único, um caso de poucos, para dizer que não existe. Mas nós somos mais da metade da população, somos 54%. Então, não dá para dizer que existe. Hoje, por exemplo, em Juiz, mulheres negras nem entram na estatística de tão poucas que são. Então, elas não pode ser 1%, porque não tem tanto de mulheres negras juíza. Então, falar de uma mulher negra que é juíza é desonesto mesmo, assim. As pessoas que falam sobre mimimi e vitimismo, ou elas são extremamente desonesta, ou elas são extremamente desinformadas, porque nessa estrutura também não fala sobre a história, né? Não fala sobre uma história real, não fala de uma forma honesta sobre cota, o porquê de cotas, não fala de uma forma, a gente está mesmo numa disputa de narrativa, e essa narrativa muitas vezes não chega nas pessoas, e é nesse lugar também que, tipo, eu estou saindo pré-candidata nessa disputa de narrativa mesmo. A gente precisa disputar essa narrativa precisa chegar na periferia, principalmente, porque senão fica uma discussão muito acadêmica, muito técnica, né? Porque quando a gente traz sobre violência, sobre falta que a saúde pública não chega, quase 80% que depende exclusivamente do SUS é negra, 40% da população negra não tem acesso a pelo menos um serviço de saneamento básico. A educação, quem não tem acesso a uma educação de qualidade são pessoas negras. A gente está falando sobre dados, a gente está trazendo dados concretos. A violência policial em sua grande maioria, para pessoas negras, e principalmente homens negros.
A diferença é que um homem negro e um homem branco, esse cara negro tem a chance 3 vezes mais de morrer. Então, a gente está trabalhando sobre dados. Eu não estou falando sobre o que a Kate acha, o que o movimento negro acha. A gente está trazendo dados, sendo que também faz parte da estrutura racista que esses dados não cheguem na grande maioria da população. E é por isso que a gente necessita estar em todos os lugares para que a gente possa trazer essa narrativa, possa falar com as pessoas, possa construir com as pessoas mesmo, dizer, olha, esse projeto não é só para determinadas pessoas. Estou dizendo, e aí muita gente fala que todas as vidas importam, mas é que nesse momento, e eu concordo, todas as vidas importam, é que nesse momento tem uma parcela de vidas que não está se importando, que está sendo banalizada. Então, eu acho que existe, para mim, entrar muito nesses 2 lugares. Eu realmente acredito que tem uma parcela das pessoas que realmente acredita na democracia racial, que realmente, por falta de informação, acha vitimismo, mas tem uma grande parcela que é bem desonesta, que sabe do que a gente está falando, que sabe da violência, mas que acaba reproduzindo isso para iludir ou para ser desonesto com uma parcela da população, sabe? Que não tem acesso à informação. Por isso que é importante, quando a gente falar isso de uma forma simples, direta, para que chegue ao maior número de pessoas possíveis. E não é uma obrigação das pessoas negras explicarem isso, mas de encontrar pessoas negras que estão dispostas a isso, que estão dispostas a falar sobre isso, que estão querendo falar sobre isso e que quer comunicar com as pessoas. Eu me coloquei sobre esse lugar porque eu acho mesmo que tem uma galera que precisa mesmo aprender, que precisa mesmo entender e precisa entender como isso afeta diretamente sua vida, mesmo não sendo uma pessoa negra. Sabe, Kate, eu fui descobrir tardiamente no início da vida adulta, que o processo educacional, e olha, que eu estudei em escola particular a vida inteira, Kate, boa parte dessa vida escolar, pensando hoje no que a gente chama de Fundamental 1, Fundamental 2, inclusive em colégio ligado a uma congregação religiosa. E hoje eu sei que o que estava sendo contado para mim, em especial sobre a história brasileira, foram ou mentiras deslavadas, mentira mesmo, casca grossa, ou narrativas absolutamente atenuadas, distorcidas, para cumprir uma agenda. E uma dessas agendas foi essa ideia da libertação, do fim do período da escravidão, como a partir daquele momento as pessoas eram livres. E com certeza você sabe muito mais que eu dessa história, mas do jeito que me contaram isso, era como se a partir do momento em que a escravidão terminou, todo mundo estava competindo, para dizer assim, da mesma forma, o que é uma tremenda mentira, uma desonestidade mesmo, não só intelectual, porque uma desonestidade prática, que afeta de forma tangível o corpo das pessoas. Para a gente virar a página, Kate, para a última sessão aqui, que a gente vai acionar o baleiro aqui do nosso papo, eu fico curioso com uma coisa, com 2 coisinhas. Uma é, se te incomoda e quanto, quando as pessoas olham para Kate e conversam com você basicamente sobre assuntos relacionados ao movimento negro. E é por isso que eu quero ir para a próxima sessão, porque tem muito mais coisas que também a gente pode falar, porque a Kate também é mulher, a Kate também é voluntária, a Kate é um monte de coisa, tem a sua vida religiosa, tem a sua vida cultural, mas se te incomoda, quanto? Que acaba virando uma espécie de um personagem, assim. E a outra pergunta, quais foram os principais acertos do movimento negro mais recente, que culminou com mais visibilidade, e quais foram os erros que você consegue identificar e que precisam ser ajustados? Tá. Eu acho que não chega a me incomodar, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar. Me incomoda quando fala só sobre.
Porque isso também é um traço do racismo, né? De colocar pessoas negras para falar só sobre racismo. A gente também fala sobre economia, a gente também fala sobre políticas públicas, também fala sobre o tempo, a gente também fala sobre construção, sobre tantas coisas. Estamos em todos os lugares e a luta é para que a gente esteja mais e mais, para que isso seja naturalizado, que a nossa presença seja naturalizada. Então, o compromisso também das pessoas aliadas, quando fizer uma mesa sobre filosofia, ver a cor dessas pessoas e não só quando fala sobre racismo. Eu acho que é isso, assim, me incomoda só quando está nesse lugar, sabe? Mas não de falar sobre, porque eu acho um assunto super pertinente, e eu quero cada vez mais dialogar com pessoas, porque eu quero realmente encontrar essas pessoas na trincheira da luta comigo, eu quero poder estar na Paulista e trombar com essas pessoas que eu dialoguei, eu quero encontrar essas pessoas denunciando as atrocidades, eu quero ver essa galera colocando um corpo para o jogo mesmo, para essa mudança. Porque é isso, assim, principalmente as pessoas brancas, né? Porque as pessoas negras já estão há algum tempo denunciando e fazendo isso, e a gente sabe o poder do que é uma fala de uma pessoa branca falando sobre isso, e existe uma grande falácia de dizer que pessoa, de um lugar de fala, né? De que pessoas brancas não pode falar principalmente falando sobre branquitude. Eu quero pessoas brancas estudando branquitude, estudando os seus privilégios, estudando que, quando eu falo sobre privilégio, eu não estou falando que a vida de pessoas brancas foram fácil ou desmerecendo toda a trajetória. Só estou falando que a cor da pele da pessoa não dificultou mais. Eu não estou falando que é uma rainha da Arábia Saudita que passou a vida toda com luvinha e alguém abanando. Mas eu estou falando que a gente vive um país racista e que mulheres negras eleitas são assassinadas e não tem resposta. Então, é desse lugar, sabe? Então, as pessoas brancas precisam estudar branquitude, precisam estudar o que é ser antirracista, porque todo mundo fala que é antirracista, mas poucos têm ações mesmo antirracistas. Então, ser antirracista é sobre ações. E eu acho que um dos maiores acertos do movimento negro mesmo foi não parar, assim. Não parar quando está em alta e está em baixa, começar a discutir sobre os atravessamentos dessas pessoas negras, de falar sobre as mulheres trans negras, onde estão esses corpos, de falar sobre mulheres periféricas negras, de a gente se olhar mesmo, porque somos muitos, somos plurais, e quanto mais atravessamento de opressões, mais a gente precisa olhar para essa pessoa, e a gente não parar de construir um mundão mesmo, assim, para todo mundo, assim. Porque a nossa luta nossa construção de mundo, né, que a gente acredita muito da filosofia do bem viver, não é só para pessoas negras, e mesmo que fosse, seria para mais da metade da população, mas não é para geral, assim, para todo mundo viver bem, sabe? Para todo mundo não ter medo de morrer, de ninguém ficar angustiado. Então, é isso, assim, de sempre... E essa construção vem de muitos anos, né? Ela não começou agora. É porque Teodosina foi a primeira mulher negra eleita, se atreveu, foi lá. É porque Lélia Gonzalez, uma intelectual negra, denunciou o racismo institucional dos partidos e falou sobre a falsa democracia racial. Um dos erros que eu acho que trouxe é a gente demorar tanto para falar sobre os atravessamentos. Falar sobre isso, assim, a gente precisa falar sobre o que é ser uma mulher negra, a diferença de ser um homem preto, e falar honestamente sobre isso, porque a gente vive um país machista, mas falar que a maioria das mortes são dos homens negros, falar que a maioria dos que estão... que sofrem de saúde mental são homens negros. Então, tratar honestamente a questão de gênero, acho que isso demorou, e trazer na luta todo mundo, assim. Ninguém fica para trás, né? Não dá para fazer uma luta contra a diminuição da desigualdade se alguém ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás, assim.
as pessoas que passam, que sentem na pele as violências e os impactos da desigualdade no seu dia a dia é que tem que estar no debate das soluções dele. Então, é fazer essa conversa honesta. Quando a gente está no movimento negro, quando eu estou no movimento negro, quando eu estou em uma roda feminista falando sobre esse mundão, se não tem uma mulher trans, se não tem uma mulher portadora de deficiência, só tem eu como mulher negra, tem algo de muito errado, sabe? E a gente precisa tratar isso de uma forma honesta. Muito bem, Kate. Olha, agora é aquele momento que a gente vai conhecer um pouquinho mais de outros ângulos inspirados pelos caramelos, porque esse baleiro aqui... Kate, eu fiz um investimento de produção aqui, peguei uma verba, fui até a internet e comprei este baleiro, e aqui dentro tem balinhas, são caramelos, de mentira, tá, gente? Não tem, na verdade, mas tem aqui, ó, tem coisas coloridas, mas é papel dobrado, parecendo um caramelo fechadinho. Eu já ia pedir para trazer para cá. Então tem os amarelos, tem os verdes, tem os rosas, tem os azuis e tem os laranjas. Eu vou girar isso aqui, Kate, e a depender do que parar virado para mim, é uma categoria de caramelo, né? E aí isso vai inspirar uma pergunta, provocação daquele estilo mais bate-bola, assim. Quer ver? Ó, vamos ver o primeiro aqui, ó. Olha aqui, a categoria que saiu aqui é uma categoria que é a categoria dos doces que são gostosos, mas que dão um trabalho para fazer e para comer, do tipo rapadura, quebra-queixo. Eu não sei se quebra-queixo, você conhece quebra-queixo? Porque eu conheço com esse nome. Então, que tipo de momento, de área da tua vida, seja ela emocional, afetiva, sentimental, conjugal, política, cultural, que você poderia associar com esse tipo de doce? Que dá uma trabalheira, mas é gostoso. Os meus sobrinhos, gente. Dá uma trabalheira, mas é gostoso demais. Tem coisa mais deliciosa. Mas dá uma trabalheira e dá uma canseira danada. Mas é uma canseira boa, né? É uma canseira gostosa. Boa. E que sorte que os teus sobrinhos, pelo jeito, também estão tendo essa sequência de um lar com muito carinho, com muita proteção, né? Beleza, então os sobrinhos da Kate são as rapaduras dela. Agora o próximo aqui, a próxima categoria trata da categoria dos sonhos. Sabe que tem um doce gostoso que chama sonho, né? Você sabe que a gente que é palhaço não tem vergonha de contar piada ruim, né, Kate? Porque tem essa característica do ser palhaça, do ser palhaço, que é não ter muito medo do ridículo, né? É de ser um perdedor feliz. Então, quando eu falo de sonho, foi uma das primeiras piadas que eu me lembro, assim, tipo, o sonho não acabou, tem sempre uma padaria que tem. Sim. Ainda bem que já está no fim da entrevista, Kate, não corre o risco da pessoa desver, né? Mas, ó, uma vez palhaço, sempre palhaço, então... E assim, por falar em sonhos, Kate, eu suspeito que toda a sua conversa até agora aqui comigo e com a gente está permeado de muito sonho. Mas se você pudesse localizar isso, assim, uma coisa que tivesse... Sabe aquela coisa que te visita com frequência, e você fala, nossa, isso aqui eu quero realizar. O que você compartilharia com a gente? Eu quero poder, junto com outras pessoas, construir pontes, sabe? Mesmo assim, abrir caminhos, continuar nisso mesmo, sabe? Dessa mudança também nesse macro, porque afeta muito a vida das pessoas, né? Quando a gente fala de política pública, é algo direto, desde esse micro, assim, sabe? De não perder fazer a construção desse sonho, mas com muito olho. Não nesse momento, né, porque a gente está em pandemia, mas com muito afeto mesmo, com muito toque, com muita transformação real, sabe? Sim. Eu acho que é isso, assim, pode ser... E essa transformação vai ser independente, né, porque a política é só uma ferramenta. Sim. Mas existem várias formas de se mudar. Bom, vamos ver mais uma categoria aqui, Kate. Olha só essa categoria aqui. É a categoria... digamos assim, um pouco mais
um pouco mais saliente, assim, porque tem uns docinhos aí que a turma usa, que não sei o quê. Aí me falaram que tem um. Me falaram, não, eu já estava sabendo antes, mas para ficar menos feio, né? Tem o tal do Halls, sabe o Halls? Aí tem o chocolate com pimenta, tem essa categoria de doces que são mais salientes. Como é que é esse lugar da tua vida, Kate, da sexualidade, do ser mulher, do ser feminino? Como é que tá isso na sua vida? Hoje está livre, né? Foi um processo mesmo para mim, né? Porque além de ser mulher preta, eu sou mulher preta gorda, né? Então foi um processo, mas é isso, assim, todo processo é dolorido, mas muito libertador, assim. Então, hoje tá delicioso, assim, tá gostoso, tá leve, tá fácil também, né? Porque é isso, é pegar autonomia, né, de volta, pegar autonomia e responsabilidade sobre isso, é muito bom, assim, muito bom mesmo, assim. Foi um processo muito cruel, né? Com a menina de preta, gorda, é um processo muito cruel, assim. Mas hoje tá incrível, assim. Que é isso, né? Foi por esse processo de cura também passa por sexualidade, assim, né? Por corpo, por se ver, por se amar e por pegar essa autorresponsabilidade, autocuidado, isso influenciar tudo, assim. Para a gente estar na luta, a gente tem que estar bem com tudo, assim. A gente tem que cuidar de tudo isso, né? Sem dúvida, Kate. Que bom, fico feliz de te ouvir falando isso. Ó, é a penúltima categoria agora. Olha, Kate, nossa, assim, eu gosto muito de sorvete, mas a gente precisava de uma categoria que trouxesse tipo uma fria, né? Uma gelada. Você se lembra de recentemente ou não? Qual foi a maior roubada, a maior gelada que você já entrou e como você lidou com a situação? A última roubada que eu entrei, lembrei. Antes da pandemia, eu fui para Paraty. E aí me prometeram que eu ia Aí Paraty é bem pertinho de Trindade, né? E aí me prometeram uma praia paradisíaca, sendo que para isso eu precisava fazer uma trilha. Que eu me arrependi em 5 minutos que eu comecei ela. Mas ela durou 2 horas. Quando cheguei lá, água suja, gente. Gente, eu quis, assim, eu cheguei primeiro, que meu pé estava assim, um horror. Um dia anterior tinha chovido muito, muito, muito. Então, assim, tava escorregadio, tinha já caído. A trilha, e é isso, assim, eu fui com uma galera que é apaixonada por trilha e eu sou zero apaixonada por trilha. Eu só gosto de praia. E aí, a galera, assim, fascinada, amando a trilha. E eu, assim, me contendo para não ficar reclamando o tempo todo. Mas eu ficava no meu pensamento. Quando chegar lá vai ser incrível. Nossa, quando chegar lá vai ser incrível. E foi assim, voltei. Aí a sorte é que lá, depois quando eu cheguei, andei 2 horas. Quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha barco para chegar lá. Gente, eu quis assim, chorar. Eu não acredito nisso. Mas assim, depois demos muita risada, como sempre, né? Porque é isso, assim. Quando você falou, o palhaço ri até dos fracassos da vida e do que não dá certo, assim. E esse lance que você do palhaço, para encaminhar nosso papo para o final aqui, quando a gente fala que o palhaço, né, e a palhaça, eles são perdedores e perdedoras felizes, não quer dizer que eles gostam de perder, que eles gostam de tropeçar, só que de alguma forma, pela sua sabedoria intuitiva, né, eles descobriram que vão perder. A vida é feita de perdas também. Então, por que a gente não aprende a perder melhor? Até para poder saborear a vida com mais leveza. E aí eu te pergunto assim, Kate, se você tivesse uma doceria, né? Pensa numa doceria, a doceria da Kate, né? Que tipo de gente teria aquele tipo de voucher de consumo livre? Que tipo de gente você quer na sua doceria, Kate? Gente, eu queria 2 pessoas, eu acho que 2 tipos, assim. Mas eu acho que tem um que é as pessoas, tem essas pessoas com extremo afeto, que receberam muito afeto, que distribuem muito afeto,
Mas tem as que mais precisam, são as pessoas que menos têm afeto, e mais são amarguradas. Então, eu daria alívio para essas pessoas encontrarem doces na sua vida, alegria, sorrisos. E aí eu queria as duas tipos de pessoas, para a que tem muito afeto distribuir para a que tem pouco, assim. E aí fazer essa troca, porque chega uma hora que você quebra a pessoa de tanto afeto, de tanta cura. Eu acho que a gente precisa de mais isso, assim. Kate, as pessoas vão conhecer as suas promessas e propostas de campanha nos seus canais, mas eu gostaria que você fizesse o teu discurso de encerramento aqui, como se fosse anunciando quem vai ser a Kate Lima pelas próximas décadas. O que você promete que com segurança que você fará no resto da sua vida? Tá. A galera me encontra por Kate.Lima e eu vou lutar por uma palavra que eu falei muito, que é a humanidade mesmo, assim. Eu vou incansavelmente, independente de ser eleita ou não ser, é lutar para que a vida das pessoas não sejam determinada por causa da cor, por causa do CEP, por causa do tamanho do corpo, ou por causa do seu gênero. Então, a minha luta se baseia por existência plena mesmo, e esse comprometimento é com as pessoas mais vulneráveis, porque a gente precisa entender que quando a pessoa mais vulnerável tem acesso a um direito, todo mundo vai ter. Não dá mais para a gente normalizar as mortes, a fome, a falta de oportunidade. E mais importante, as pessoas que sentem na pele é quem tem que estar lá fazendo, e fazendo conjunto. A periferia não precisa que as pessoas venham estudar a periferia. A periferia precisa estar lá, mostrar e dizer o que não chega aqui, e cobrar o porquê que não chega aqui. As mulheres negras precisam estar lá. Desde 2004, que uma mulher negra não é eleita. Isso é traço do racismo. A gente somos 27% da população. E eu convido as pessoas brancas a se conscientizarem do seu voto e de, quando abrir a boca e dizer que é antirracista, verificar quais são suas ações para diminuir isso. Então, é sobre voto que a gente está falando. É sobre apoio financeiro às candidaturas pretas. Mulheres negras recebem, nas últimas eleições de 2018, quando a gente vê receita de candidaturas, os homens brancos tiveram 10 vezes mais de verba, de receita, do que mulheres negras. A gente não está lá, não é por um acaso, porque a gente está falando sobre um problema estrutural, mas a gente também precisa começar a falar sobre responsabilidade individual. Qual é a minha responsabilidade nisso? Porque se eu não estou fazendo algo para mudar isso, eu estou fazendo algo para reforçar isso automaticamente. Tudo bem, Kate. Te agradeço demais por aceitar o convite de conversar comigo aqui. Estou feliz com o nosso reencontro depois de tantos anos e te desejo muita saúde, muita alegria e muita resiliência para que você possa seguir. Obrigado por conversar comigo, Kate. Obrigada eu, meu bem. Espero que isso acabe, que todos nós fique bem, nossa família, todo mundo continue se cuidando, né? Porque a pandemia ainda não passou, e a gente possa se encontrar pessoalmente, com muito afeto, com muita troca, muito olho no olho. Eu também. E por enquanto, para terminar com mais um doce caramelo aqui, beijinhos virtuais para você, Kate. Sucesso, tá? Beijo, meu bem. Muito bem, terminamos mais um Papo Caramelo. Espero que você tenha gostado. Fique conosco aqui no canal Caramelo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Assim você vai ficar sabendo também e vai avisar outras pessoas quando saírem mais vídeos. Torço para que você tenha gostado, torço para que você tenha mergulhado nas discussões e que em algum momento, ou de preferência mais de um momento, os assuntos tenham te causado alguma boa provocação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.